Se encontra no na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos um pouco, acho que foi no mês passado, se não me engano. E vamos passar, portanto, a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Então nós vemos, amados irmãos, que há uma importância muito grande, aquilo que nós chamamos de mordomia cristã, e ela se refere muito àquilo que é o trabalho de um mordomo. O trabalho de um mordomo é cuidar da manutenção, cuidar para que a casa não fique suja, para que tudo na casa esteja operacional. E eu acho que um dos ministérios a qual Deus me chamou, e Deus nos chamou como missionários aqui na África, e assim por onde andamos, levamos sempre essa mensagem da mordomia cristã, que é justamente esse cuidado operacional do dia a dia, da vida coloquial, dessa convivência cristã que nós temos que ter em Cristo Jesus. Eu sempre olho para o dia em que Deus me salvou como um dia muito importante da minha vida, muito parecido como o dia em que eu me casei. Foi um dia lindo, foi um dia de festa, tivemos uma recepção bonita, mas o dia do casamento ele é apenas o primeiro dia de uma longa história, de uma história que vai através de muitos anos. Assim também, o dia da salvação foi um dia como o dia daquela recepção. Foi apenas o primeiro dia do resto da nossa vida com Deus. E assim, portanto, nós temos que olhar para que esses laços de boa convivência, essa manutenção espiritual, essa manutenção nos níveis de comunicação entre as pessoas, entre os cônjuges, entre os irmãos da igreja, entre pais e filhos, sejam restabelecida a boa convivência no Senhor. Portanto, se há algum problema entre nós, se há alguma dificuldade de comunicação, e nós, portanto, somos cristãos, somos salvos em Cristo Jesus, nós temos, portanto, a salvação evidente em nossas vidas, o Espírito Santo trabalha em nós, nós devemos fazer o máximo possível para restabelecermos essa boa convivência no Senhor, porque nós servimos a Deus através da convivência que temos uns com os outros. Sim, peço a ti, leal companheiro, de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente, com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Portanto, nós devemos ter essa consistência no Evangelho, na palavra, em Deus. A nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos em que nós somos confrontados com as dificuldades, as realidades péssimas em que vivemos, a nossa alegria, ela vem do Senhor.
Eu vou usar, por exemplo, uma passagem bíblica, né? Se eu não me engano, se encontra ou no livro de Esdras ou no livro de Neemias, e foi justamente durante, se eu não me engano, no fim dos 49 dias depois da Páscoa, que é a festa do Shavuot, conhecida para nós como a festa dos Pentecostes, aonde é lida a palavra do Senhor. E, portanto, nessa festa, se eu não me engano, é uma festa de muita alegria, aonde você, portanto, celebra justamente a chegada da palavra de Deus entre nós. O povo era recém-chegado da Babilônia, estavam sofrendo grandes perseguições na cidade de Jerusalém. Jerusalém estava completamente destruída. E então os levitas, encaminhados, se eu não me engano, pelo escriba, foram então fazer a leitura da palavra de Deus. E preste bem atenção, o povo ele estava longe da palavra de Deus há quase 80 anos, que eles não ouviram a palavra. Haviam, portanto, quase 2 gerações haviam se passado em que a palavra de Deus não foi ensinada, não foi lida. E, portanto, o que aconteceu naquele momento em que os levitas leram a palavra de Deus e o povo começou a ouvir a palavra de Deus. E então eles começaram a reconhecer, e isso é uma coisa muitíssimo importante, quando nós expomos a nossa vida à palavra de Deus, ela começa a revelar as grandes falhas do nosso caráter, sabe? As grandes falhas, os desvios de conduta, de caráter que nós temos, que nos afastam da palavra de Deus. E uma coisa interessante começou a acontecer entre o povo naquele momento. O povo começou a chorar porque eles, primeiro, não conheciam a palavra, segundo, ao ouvirem a leitura da lei, eles viram que eles claramente estavam em pecados. E o povo começou a chorar. Portanto, os líderes pararam a leitura. Por quê? Porque um dos mandamentos na festa do Shavuot é que você se alegre. Porque Deus te deu a palavra. Deus deu a palavra para Moisés no monte. E Deus nos deu a sua palavra para nós, através dela, termos a nossa salvação. Portanto, o mandamento é que nós nos alegremos nesse dia. É um dia de festa. Portanto, eles pararam, e daí é de onde vem aquele famoso versículo que a nossa alegria, ela vem do Senhor. Portanto, eles, naquele momento em que eles estavam atravessando uma crise nacional, eles estavam retornando para um país em ruínas, reconstruindo as suas muralhas. Muitos deles tiveram que reconstruir as muralhas segurando a espada em uma mão, prontos para batalhar contra os inimigos de Israel. Uma situação difícil, triste, mas pense nisso. A nossa alegria, ela vem do Senhor. É momento de nos alegrarmos, mesmo em dificuldades. É momento de nós nos alegrarmos no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. E nós vemos aqui que Paulo usa isso: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. O nosso consolo, meus irmãos, é que nós não vamos ficar neste mundo quando Jesus voltar. O nosso consolo não vem de apenas de bens materiais ou da estabilidade econômica mundial. O nosso consolo vem que o nosso Senhor vai voltar e vai nos levar para junto com Ele morarmos. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça.
Portanto, se você está passando por um momento de dificuldade, e é evidente que todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas vamos dar graças a Deus. Vamos colocar os nossos problemas na presença de Deus. Deus nos deu autoridade espiritual para que tudo aquilo que pedirmos em seu nome, Ele nos dará. E aqui então nós vemos grandes são essas palavras. E como nós calhamos de estudar este capítulo justamente durante um período de crise mundial, crise social, crise econômica, crise na área de saúde, crise nacional para muitos países, nós temos que depositar a nossa alegria no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Se nós temos, como Paulo nos fala aqui, se andamos ansiosos por algum motivo, coloque isso em oração, não seja murmurador. Preste bem atenção. A mesma energia para a murmuração, ela pode ser usada para a solicitação. Dobre o seu joelho. Apresente a Deus as suas necessidades, as suas ansiedades. Apresente a Deus as dificuldades que você está. Não reclame. Apresente ao teu Deus. E Ele então vai te responder, sabe? Mas faça oração com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu nunca me esqueço, logo no começo dessa pandemia, nos primeiros dias em que nós estávamos entrando aqui na África do Sul, no lockdown nível 5, que era o lockdown mais alto, onde não podíamos mesmo sequer sair de casa, a não ser uma pessoa podia sair e visitar o mercado aqui próximo de casa. Mesmo assim, eu nunca eu estava deitado naquela noite, eu senti uma presença, um espírito mau, sabe, com uma ansiedade, com o poder do medo. E me veio aquela palavra que Paulo escreve a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de moderação, um espírito, sabe, de amor, que nós podemos, portanto, depositar a nossa confiança no nosso Deus. Paulo fala isso aos Romanos, se não me engano, no capítulo 8, Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos no medo, mas Ele nos deu um espírito de adoção, ao qual nós podemos chamar Ele de Abba Pai. Deus é o nosso Pai. Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa força. Ele é o bem presente na hora da angústia. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, o nosso pensamento vai estar guardado em Cristo Jesus. Você começa a blindar a tua mente. Você começa, quando a Bíblia fala do teu coração, fala justamente do centro das tuas emoções, aquilo que controla o teu medo, aquilo que controla a tua ansiedade, sabe? Tudo isso vai estar debaixo do controle, porque, sabe, a paz de Deus, ela ultrapassa todo entendimento, todo conhecimento. Ela vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, mesmo que o nosso inimigo possa lançar dardos inflamados, maus pensamentos, nos confrontar com as dificuldades que nós vemos, até mesmo zombar de nós. A paz de Deus, ela tem poder de atravessar, sabe, os céus e a terra, chegar em nossos corações e nos guardar os nossos pensamentos, as nossas emoções em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável,
Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Essa é a maneira prática de você começar a exercitar o teu pensamento na palavra de Deus e começar a colocar o teu pensamento justamente nas mãos de Deus. Pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é puro, pensa na palavra de Deus. Começa a investir o teu tempo, se você está preso em casa e não pode sair por causa do lockdown, começa a investir o teu tempo, os teus recursos, para que você possa conhecer mais a palavra de Deus. Passe tempo na palavra de Deus, investindo o teu tempo, o teu esforço, estudando a Bíblia. Sabe, graças a Deus, Deus tem nos dado agora, através dessa pandemia, desse lockdown, tantas horas em que nós podemos passar refletindo pessoalmente, estudando a palavra de Deus, procurando, meditando na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Paulo é grato à igreja em Filipos. Nós vemos, amados, que há uma importância muito grande em nós observarmos o comportamento de nossos mestres, de nossos líderes. Paulo, ele fala aqui, lembra daquilo que vos ensinei, lembra daquilo que ouvistes, lembra daquilo que recebestes, e isso praticar. Eu sempre digo às pessoas, eu não sei quanto tempo eu vou poder estar convosco, não sei quanto tempo vamos poder estar juntos estudando a palavra de Deus, mas esse pouquíssimo tempo que temos, ele é importante para que você possa aplicar a tua mente, aplicar o teu conhecimento na palavra de Deus, guardar esta palavra. O salmista escreve dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E há tantas pessoas que infelizmente, elas não guardam a palavra. A palavra de Deus entra de um lado, sai pelo outro. É importante que você pare, que você se concentre, que você estude a palavra de Deus. Hoje em dia, as reuniões evangélicas, elas têm se tornado shows gospels. Até mesmo, vergonhosamente, até mesmo shows de comédia gospel. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E isso requer um sentimento, sabe, um posicionamento em relação ao estudo da palavra de Deus. Estude enquanto você pode. Receba, guarde, aplique isso na sua vida. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estavas atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falava em agradecimento à igreja, porque eles haviam provavelmente dado a Paulo algum reforço financeiro, ou até mesmo da sua forma de manutenção diária. E Paulo explica isso para eles: nós temos que estar preparados e estar alegres no Senhor, seja em necessidade, seja mesmo em fartura. Nós temos que estar alegres e contentes com aquilo que Deus nos deu.
Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. É importante, irmãos, que você que tem um compromisso com missões, você que tem um compromisso e você tem visto o nosso trabalho aqui em África, tem visto o nosso investimento na obra do Senhor, eu quero que você olhe para isso e eu faço minhas as palavras de Paulo. Sabe, quando você é partidário, quando você faz parte da obra, quando você põe a mão e não tira, sabe, Deus está presenciando isso. Isso é motivo de grande alegria, tanto para nós, quanto para aqueles que muitos necessitam do vosso sustento. E Paulo falava aqui, agradecendo aos irmãos. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Deus presencia essas ofertas que vocês podem fazer. Deus está nos céus. Isso é um sacrifício. Quando realmente chega, sabe, meus irmãos, não porque nós procuramos a glória, não, mas isso é glória para o nosso Deus. E vocês têm visto, vocês têm acompanhado, sabe? Eu sempre digo isso em todos os cultos, é responsabilidade de cada um dos ofertantes saber que a sua oferta está alcançando a obra missionária. A igreja, ela é uma obra missionária. Uma igreja sem obras missionárias, sem missões, deixa de ser igreja e passa a ser um clube social. Mas quando você faz parte de uma igreja séria, de um trabalho sério, e você vê os frutos, você pode provar, você pode ver, e nós, graças a Deus, irmãos, Deus nos tem dado esse sentimento muito sério para com a obra do Senhor, essa fidelidade para com a obra do Senhor, e temos mantido a obra naquilo que é ao nosso alcance. E se Deus quiser que façamos mais, Ele vai prover mais. E assim faremos para a honra e glória do nome do Senhor. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja glória por toda a eternidade. Amém. Meus amados, sabe, é muito importante que nós saibamos que as nossas necessidades, elas estão na presença do nosso Deus. Deus pode suprir as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória. Eu creio nisso. Eu tenho visto isso. A minha vida, ela tem sido prova disso. E graças a Deus, nós temos visto Deus fazer grandes e poderosas coisas, como você pode ver no vídeo agora ali em Everton, o nosso trabalho com as crianças em Moçambique, mesmo essa madrugada, o nosso centro de missões ali na cidade da Beira, onde está a igreja, a escola bíblica, nós tivemos um problema com a eletricidade local, houve uma alta tensão nos fios, queimou parte da fiação, queimou lâmpada, queimou tudo, mas nós damos graças a Deus. Já enviamos os recursos, já está na mão do nosso irmão ali na cidade da Beira, ele já foi comprar lâmpadas, fios, sabe, nós já estamos provendo. Mas eu falo isso para que você sinta alegria e saiba que a obra do Senhor tem pessoas cuidando dela. Sim, nós dependemos muito, sabe, de donativos e pessoas que podem
fazer parte dessa obra. Você pode fazer parte dessa obra. Você não pode estar presente aqui, mas aí onde você está, você pode alcançar a obra do Senhor. Você pode fazer parte. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Assim como Paulo deu graças a Deus pela vida dos irmãos na cidade de Filipe, nós também, sabe, da mesma maneira, nós cumprimentamos os santos. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Portanto, aqui nós vemos que Deus já tinha começado a salvar pessoas em Roma. Mesmo Paulo estando na prisão, Paulo não deixou de pregar o evangelho. Ele já tinha alcançado muitos, até mesmo dentro do palácio. Sabe? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe. Escute essa palavra, dê graças a Deus, louve a Deus, sabe, estude a Bíblia. Se você está agora com tempo extra, sabe, com pouco trabalho, sabe, passe esse tempo na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Deus é bom, Deus é Pai, Ele vai cuidar de nós. As nossas necessidades serão supridas através da bondade e da graça do nosso Deus. Que Deus vos abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a todos vós. Amém.